Apesar da informação de que o candidato do PT, Lula, provavelmente não vai participar do debate da CNN no pool com outros veículos, hoje o ex-presidente disse que ainda vai participar de 2 debates antes das eleições. Vamos ver. Eu nem deveria falar. Vocês percebem que eu estou rouco. Eu ainda tenho 8 comícios pela frente. Ainda tenho várias entrevistas e ainda tem 2 debates. Felipe Moura Brasil, o que dá para a gente dizer da estratégia do ex-presidente Lula, candidato, depois do resultado da última pesquisa que a gente teve ontem, ainda com alguns debates pela frente? Roberto, ele está considerando o interesse eleitoral dele, ele não está considerando o interesse público, esse gesto de esclarecer questões para o povo brasileiro. Ele está na frente, ele está com vantagem, a pesquisa IPEC aumentou, inclusive, a vantagem dele de 15 para 16 pontos, ele sabe que vai ser vidraça se comparecer a um debate, que vai ser lembrado, o escândalo, vários escândalos serão lembrados em relação ao governo dele. Ele não teve um bom desempenho no primeiro debate da TV, quando Jair Bolsonaro conseguiu ali encaixar um discurso sobre o petrolão e ele reagiu de uma maneira muito pouco incisiva, lembrando apenas medidas que haviam sido feitas antes e que depois foram afrouxadas, inclusive com votos dos petistas no Congresso Nacional, junto com os bolsonaristas. Então, a Simone Tebet está dando um discurso absolutamente coerente com aquilo que ela vem dizendo e cobrando esclarecimentos. A campanha do Lula é baseada numa propaganda personalista, por um lado, e no antibolsonarismo, por outro. Aos poucos, ao longo da campanha oficial, foi necessário incorporar alguns discursos. Eu tenho a sensação de que, às vezes, o Lula vai incorporando certos discursos de outros candidatos, como a gente viu aí na reportagem anterior. Então, está se falando ali sobre endividamento, tem muitas propostas famosas do Ciro Gomes nesse sentido. Outro dia foi a Simone Tebet que abraçou essa bandeira do turismo, aí o Lula vai e conversa com o setor do turismo. Essa movimentação do Lula no território brasileiro, muitas vezes, é mais pela busca de apoio do que efetivamente em torno de programas. A Marina Silva, como interessava ao Lula que ela desse o apoio, ela veio com algumas bandeiras. O André Janones supostamente tinha vindo antes, mas a Marina tem bandeiras ali mais tradicionais, de um histórico de atuação em torno de causas ambientais, etc. Vamos ver se ela conseguiu realmente emplacar alguma coisa que vai ser construída e consolidada num eventual governo Lula em troca desse apoio. Mas é uma campanha muito vaga. Uma frente ampla, democrática, liderada pelo Lula, que ele diz ser democrática, isso obviamente questionável pelos seus adversários e pelos críticos em geral, mas com muito pouca consistência em relação aos detalhes. E ele não quer expor detalhes porque ele está ganhando assim. Agora, Renato Meirelles, agora há pouco a informação da nossa repórter Tainá Falcão sobre o foco da campanha de Lula ser a classe média. Neste momento, ir aos debates não é importante para fazer esse diálogo? Vamos lá. Quem assiste debate? Os mais escolarizados, de uma classe média, e no caso das pessoas que formam o neném. Então, os nenéns podem ser minoria do ponto de vista do total do eleitorado hoje, mas são quem tem o poder de decidir se a eleição será se acabará no primeiro ou no segundo turno. Nesse ponto de vista, o ex-presidente Lula dá uma sinalização muito ruim para essa parcela do eleitor, em especial depois da performance dele no último debate, como o Felipe muito bem lembrou para a gente agora. Então, desse ponto de vista, é ruim. A questão é, nessa reta final, faz ou não faz sentido, do ponto de vista eleitoral, porque eu também concordo com a leitura que o Felipe fez, de que talvez o foco seja na intenção de voto. Ele pode perder voto. É esse o raciocínio. E qual é o tamanho da audiência de um debate em que o Lula não vai? Então, do ponto de vista técnico, eu não concordo com isso, tá? Só para deixar absolutamente claro. Mas do ponto de vista racional, do ponto de vista técnico, ele está tendo que fazer uma escolha entre, olha, eu vou desagradar um eleitor indeciso, que é quem assiste o debate, ou eu vou correr o risco de me desgastar muito mais, dando audiência, inclusive, para um debate em que eu serei o principal alvo. É essa a discussão que passa dentro da campanha do ex-presidente. Mas aí acho que tem 2 pontos, né, Renato?
Se ficarem só os nanicos, né? Nanicos aqui estou dizendo no sentido de intenção de voto, tá, gente? Por favor. A gente viu o quanto Ciro Gomes e Simone Tebet se beneficiaram do debate da Band, onde puderam colocar aí suas ideias e foram muito bem ali, principalmente a Simone. Realmente a ausência dos dois protagonistas abaixa o nível de audiência, o nível de interesse. Agora, se apenas Lula não vai e Bolsonaro vai, Bolsonaro tem uma capacidade de atração de audiência enorme. E o Lula vai virar vidraça de todos os outros candidatos. E é um movimento muito arriscado, exatamente diante do eleitor neném, que você está falando, que vai definir se tem ou não tem segundo turno. Eu não tenho dúvida nenhuma que é uma postura arriscada e ele está tendo que optar entre dois riscos. Eu, como cidadão, obviamente que é do interesse de todos que ele participe, Raquel, do debate. E não é só porque a CNN está promovendo o debate, não, junto com o SBT, porque de fato é muito melhor ter esse confronto de ideias aí. Agora, é muito diferente a possibilidade de escalar um debate se quem está apanhando não está. Não é à toa que, historicamente, os ex-presidentes da República, com raríssimas exceções, participam de debates no primeiro turno. Né? Que os incumbentes participavam de debate no primeiro turno, que, em geral, lideravam. É difícil imaginar se o Bolsonaro liderasse também, se ele iria no debate. Eu só estou fazendo uma provocação aqui. Só que essa eleição será definida pelo Neném. E o Neném é a parcela do eleitorado que mais relevância dá pro debate. O histórico é esse, né? Fernando Henrique em 98 não foi, Lula em 2006 não foi, Dilma em 2014 liderava, mas com margem ali para ser ultrapassada, acabou indo nos debates. E apanhou. Sim, que é natural do incumbente. É natural.